Iago, agora sim. Eu acho que tu ouve essa pergunta todo dia e é uma pergunta recorrente do teu dia a dia, né? E mais uma vez as pessoas estão, a sociedade treme o tempo todo. Dema de programa jornalístico, né? E assim, meu irmão, o Iago, ele defende bandido. Eita, né? Denis, essa pergunta realmente é polêmica. Então, assim, é assim, porque você sabe que o cara, né, é bandido, você sabe que o cara errou, você sabe que o cara cometeu um crime, e aí o Iago tá lá defendendo o bandido. Eu falo Iago porque nós estamos aqui, mas o advogado criminalista. Sim. O advogado criminalista, ele tá lá para defender bandido? Essa é a question. Apesar de essa pergunta ser muito polêmica, a resposta dela é muito simples. O advogado criminalista, Denis, não defende bandido, ele defende direito. É diferente, tu não defende uma pessoa em si, tu defende a lei e o cumprimento dessa lei. Porque o Código de Processo Penal, o Código Penal traz que o indivíduo vai ser responsabilizado de acordo com a sua culpabilidade. Ou seja, ele não pode ser além disso e nem menos que isso. E o advogado está lá justamente para garantir que esse processo legal, ao chegar no final, vai ser feita a justiça e não uma injustiça de não condenar ou de condenar uma pena maior do que ele merecia. Ele tem que responder de acordo com a culpabilidade. Muita gente confunde, pensa assim, matou fulano e aí tu tá defendendo que ele seja inocentado. Não, muitas vezes a gente não defende que ele, se realmente ele cometeu um crime, a gente não defende que ele seja inocentado, a gente defende que ele responda o processo de acordo com a sua culpabilidade. E se não tiver um acompanhamento do advogado, ele pode responder muito a mais do que deveria. Então a gente busca também a justiça. O advogado criminalista busca a justiça, defendendo a lei, defendendo o cumprimento da lei e o processo legal. Então, em resumo olha aí, galera, ficou claro aí, hein? Assim, é aquilo que a gente vem falando o tempo todo. Eu acho que eu já vou ficar cansado de falar, porque assim, todo mundo está muito estressado com tudo, né? Com os acontecimentos e tal. Aí as pessoas se baseiam lá, poxa, uma Suzane von Richthofen lá que matou os pais, tem advogado defendendo ela e tal. Aí a galera fica, né? Passa isso na nossa cabeça, né? Mas entendi que a ideia é que por mais que o cara cometeu uma injustiça, não haja uma injustiça no processo. Por mais que ele cometeu um crime, que haja a justiça no processo. Vamos lá, uma situação hipotética para ficar muito claro isso que eu acabei de falar. Primeiramente, a sociedade diz o quê? Que bandido bom é bandido morto, não é verdade? A gente ouve e lê isso todo dia. Bandido bom é bandido morto. Mas isso tem uma vírgula. O bandido bom é bandido morto se ele não for nosso parente ou nosso familiar. Porque se for, a história muda. Muda e muito. O que a gente mais vê por aí. O que acontece? Então vamos para a situação hipotética. Tu tá voltando do teu trabalho, dirigindo o teu carro o dia todo, trabalhando honestamente para sustentar a tua família, tá dirigindo o teu carro, é habilitado, o carro tá todo legal, tá voltando tudo certinho, dirigido de acordo com a lei de trânsito, e uma pessoa bêbada, drogado, atravessa na tua frente, tu atropela e mata essa pessoa. Vamos lá, a partir desse momento que tu atropela, tu matou uma pessoa, tu cometeu um homicídio, não foi culpa tua, mas tu cometeu. Nesse momento tu se torna um bandido e a sociedade vai querer te matar por causa disso? Não é? Então o advogado, ele vai te defender disso que aconteceu, porque se tu não tiver um advogado criminalista do teu lado, mesmo tu sendo um pai de família, trabalhador, como dizem, pai de família, tu tá voltando do teu trabalho e tu cometeu essa situação que não foi culpa tua, tu pode ser condenado se tu não tiver um advogado criminalista do teu lado. Então, o criminalista está defendendo a justiça. E se tu não tiver esse advogado, já pensou em injustiça que tu vai correr, tu vai acontecer contigo, de tu ser condenado uma situação que foi culpa de outro. Tu cometeu um homicídio, mas isso tem que ficar provado durante o processo que não foi culpa tua. E quem vai te defender? Um advogado criminalista. Tu acha que o teu vizinho, o teu familiar que está te vendo todo dia, que sabe que tu tá andando na linha, que tu é trabalhador, que sustenta a tua família de maneira digna,
vai olhar para ti e dizer, não, mas tu tem que morrer porque tu matou alguém, tu é bandido e agora é bandido bom e bandido morto. Não existe isso, não é? Então, como eu disse, isso tem uma vírgula nessa frase. E para isso que existe o advogado criminalista, para trazer a justiça. E parece ser forte, né? Show de bola. Parece ser forte a palavra homicídio, né? Mas assim, nessa situação, eu cometi um homicídio. Sim, se matou uma pessoa. Ou culposo é que precisa. Exatamente. E se foi culpa tua ou se não foi culpa tua. E aí, tu precisa de um advogado para demonstrar isso com provas durante o processo. Mas é isso que as pessoas têm que entender, que assim, o cara vai pra parte da justiça dele, né? Ele fala assim, não, mas o cara que atropelou na frente e tal, mas não... Calma, o processo vai rodar e no final você não será culpado, não é isso? Exatamente, igual eu te disse, se o processo demora, não é culpa do cidadão que está respondendo o processo, é culpa de quem não está dando estrutura para o processo andar adequadamente. Assim, eu te garanto que a família dessa vítima, ele poderia estar bêbado, ele poderia estar drogado, ele estava no meio da rua, deitado no meio da BR, tu atropelou ele, a família vai querer que tu responda por isso, entendeu? A família vai achar que tu é bandido porque tu matou ele, vai achar que tu teve culpa, quando na verdade, nessa situação hipotética, tu não teve culpa nenhuma, a pessoa se jogou na frente, e aí já pensou se não existisse o advogado criminalista, tu ia ser condenado injustamente. Então, para isso que o advogado criminalista é essencial.